Muito bom dia a todos, irmãos, em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e abençoe a nós também. Um abraço a todos. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre palavras. Jesus, quando ele estava magnificando a lei, ele diz, está escrito no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, começando no verso 33, para uma melhor compreensão. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passar disto vem do maligno. E em outra passagem, ele falando sobre palavras, ele diz que pelas tuas palavras tu serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado. Bom, as palavras, elas podem ser variadas, como vãs, irritantes, irreverentes, sedutoras, lisonjeadoras, fingidas, orgulhosas, maliciosas. Mas também elas podem ser sábias, retas, agradáveis, apropriadas para cada momento, cheias de graça, inspiradoras e inesquecíveis, consoladoras, amáveis. Percebem que nós somos uma fonte. Você é uma fonte. E você pode trazer alegria ou tristeza. Você pode trazer mágoas ou trazer contentamento. Portanto, eis a grande necessidade de nós observarmos o que nós colocamos em nossos corações, porque será aquilo que os nossos lábios vão expressar, conforme Jesus nos diz. A boca fala daquilo que está no seu coração. Então, há palavras de várias naturezas. Então, Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, no capítulo 2, verso 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 5, ele fala um pouquinho justamente sobre as lisonjas das palavras. Palavras lisonjeadoras. A gente às vezes pode ampliar um pouquinho nisso, palavras conquistadoras, né? Sedutoras, maliciosas. Essas palavras sedutoras, Paulo fala sobre elas em Colossenses capítulo 2, 4, e as maliciosas na terceira carta de João, verso 10. Então, meus amados irmãos, quando Jesus estava orientando e deixando para nós as suas orientações, ele foi enfático. Ele foi enfático, diretamente ao assunto, sem ficar rodeando. Normalmente o vendedor que quer vender o seu produto, ele faz um enredo para conquistar.
faz um enredo, o rapaz faz um enredo para conquistar a sua presa. O homem sedutor usa as palavras sedutoras, fingidas, lisonjeadoras, maliciosas, para conquistar sua presa. Ele não tem palavras retas, agradáveis, a menos que ele seja um hipócrita, fingido, mas na verdade a intenção é outra. As palavras agradáveis são como favo de mel. Estão vendo? Doçura para a alma e saúde para os ossos. Não misture palavras agradáveis com lisonjeadoras. Por isso é que nós falamos esse dia. Não é tempo mais de você ser enganado, enganada com palavras. Poxa vida, tem 20 anos que você é crente, 30, 40, e ainda não consegue discernir palavras que são apenas para te ludibriar, enganar. Eles falam assim, te vender gato por lebre? Conheça a lebre, conheça o gato, para você saber se você não está sendo ludibriado, comprando um gato pensando que é lebre. Porque o inimigo é sutil, ele usa de palavras bonitas, porque ele não quer te magoar em nada. Deus não tem medo de magoar os seus filhos, de testá-los, de colocá-los em prova. De forma alguma, ele não tem medo. Ele sabe que aquele que é dele. Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a ele. Olha, que coisa, como que a palavra de Deus é perfeita, gente. Oh, glória a Deus! Como não se emocionar diante de tantas coisas maravilhosas que Deus nos dá? Palavras apropriadas, como maçãs, de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Que Deus nos dê a sabedoria para falar as palavras certas para cada momento da vida, cada instante que estamos passando. Palavras cheias de graça, palavras inspiradoras. Eclesiastes 12:11 diz assim, as palavras dos sábios são como arguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras corrigidas dos mestres. As palavras inspiradas, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Eu posso, às vezes, colocar algumas palavras minhas, mas você deve firmar nas palavras do bom pastor. Porque o dos mais enganoso de todos é o coração do homem. Agora, Isaías escreve no seu capítulo 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. Discípulo. O discípulo ouve as instruções do mestre. Mestre, ó Cristo amado, minha delícia, tu és o amor para a minha vida, és a alegria, ó que prazer. Estão vendo?
Quando você tem uma intimidade com a palavra de Deus, você está perto de Deus. Ele não está longe. Quantos milhões de quilômetros distante? Não. Olha para o profundo dentro de você, no seu coração. Essa aí é a morada de Deus. É aí que o reino de Deus está. Ah, o reino de Deus virá. Bom, a plenitude dele. Mas quem vai estar nesse reino? Lá, na sua plenitude? Quem já tem o reino dentro de si. Você já é cidadão deste reino. Você já vive este reino agora em meio às dificuldades. Por isso o seu comportamento ante as dificuldades, você não é apenas um lamentador, um reclamador. Ah, mas isto, aquilo, reclama daqui, reclama dali. Não, você tem o Consolador. Deus nos tem enviado um Consolador e esse Consolador nos sustenta, nos anima a prosseguir mesmo em meio às dificuldades, em meio às aflições. Olha que versículo maravilhoso para nós meditarmos nela um pouquinho só. Hoje, amanhã, depois, tanto tempo. O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. É isso que Deus faz, está fazendo com você agora. Você está ouvindo as palavras, deixa penetrar em seu coração palavras de vida eterna. Deus fala com você. Deus fala comigo. Não que todas as manhãs você vai ouvir uma voz aí, filho meu, uma visão. Você lê a Bíblia. Leia um versículo, não precisa de ler tantos. Leia um e medite naquilo. Porque Tiago diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e é capaz de refrear todo o corpo. Tiago 3:2. Estão vendo? Agora, como pode cristãos, homens se dizerem cristãos, cujos lábios está cheio de palavras torpes, quando a Bíblia nos diz que não saia de vossos lábios nenhuma palavra torpe, piadas imundas, sujas, palavras que entristecem. Me lembro um tempo atrás, passado, em que um pastor se especializou em fazer piada com sogra. Enquanto aquilo não estragou muitos sentimentos, não desconfiaram que era hora de parar. Porque nem todos têm o suporte que todos. Uns suportam mais, outros suportam menos. Por que não falar boas coisas? Coisas que edificam, coisas que levantam o astral, mas palavras que afundam as pessoas, palavras que entristecem as pessoas, palavras que magoam as pessoas. Se existe um dicionário maravilhoso, infinito de palavras que faz com que a pessoa levante a cabeça e prossiga na jornada. Oh, que coisa agradável! Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Olha, meus irmãos, é um assunto, como se diz, né? Que a gente pode ficar tempos falando sobre palavras boas. Então nós não precisamos de usar um linguajar torpe em nenhum momento. As nossas respostas podem ser temperadas com sal, sem agressão. E é nesse caminho que nós estamos.
chamamos o caminho do aperfeiçoamento, até que nós possamos chegar à estatura completa de Cristo. E uma das principais coisas do complemento desta perfeição, deste aperfeiçoamento, é o controle da língua, como acabamos de ler. Porque Provérbios diz: aquele que possui conhecimento refreia as suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito sereno. O entendimento, o conhecimento edifica. Adquira conhecimento para o bem, entendimento para o bem, porque isso vai edificar você e a todos quantos de você se aproximarem. E não esqueçamos o nosso conselho de Jesus: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passar disto vem do maligno. E que tenhamos palavras agradáveis, temperadas com sal. E um conselho final de Paulo a Timóteo é esse para mim agora e para todos vocês que vão ouvir e estão ouvindo. A vossa palavra seja sempre agradável, né? Agora para Timóteo conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe, minha irmã, mamãe, papai, filhos, e que nós possamos ter um comportamento exemplar a começar das nossas palavras. Lembra que nós falamos no início, volte lá e ouça. Tantas palavras às quais nós devemos fugir delas, vãs, irritantes, irreverentes, sedutoras, lisonjeadoras. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.